ter novas funções a partir de funções que a gente já conhece. Então, o exercício que vamos resolver hoje diz o seguinte: o gráfico de f é dado. Use-o para esboçar o gráfico de a. g de x igual a f de 2x, b. h de x igual a f de meio x. Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, o esboço da função f. Em azul está o esboço da função f. E eu estou querendo esboçar a função g de x, que é igual a f de 2x. Então, vamos começar a pensar um pouco no que vai acontecer com esse gráfico. Então, olha lá. Vamos começar a pegar alguns valores do domínio da minha função f para ver o que está acontecendo. Então, primeiro, vamos lá. Quem que é o domínio da f? O domínio da minha função f, ele vai de 0 a 6. E a imagem desta função, como nós já sabemos, vai de menos 1 até 2. Então, agora, para eu obter a função g de x igual a f de 2x, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a pegar alguns valores onde a minha função f está definida para eu ver o que está acontecendo com a g. Então, olha lá, se eu olhar, por exemplo, para o valor x igual a 0. Quando eu faço x igual a 0, a minha função g aplicada no 0 é o mesmo que eu olhar para a função f vezes 2 vezes o 0, que é f de 0. Só que f de 0, nós sabemos quem é no gráfico. Olha lá, este é o gráfico da f. Quando x é 0, o f de 0 vale 1. Então, eu sei que quando o x é 0, g de 0 também vale 1. Então, vamos, para a gente não nos perder, vamos começar anotando esses pontos, tá? Então, eu estou usando o amarelo para representar a função g no gráfico. Então, olha lá. Se o x é 0, eu sei que g de 0 é 1. Agora, vamos pensar. Eu estou querendo agora um valor de x, só que se eu colocar valores de x aqui, eu tenho que conhecer quem que é a f nesse valor, porque eu só tenho informações sobre a f. Então, vamos pensar. Se eu fizesse x igual a 1, eu sei que a f de x, quando x é 1, vale 2. Ou seja, eu estou dizendo que a f no ponto 1 é 2. Agora eu quero saber como que eu faço para obter g de x igual a 2. Que valor de x que eu tenho que colocar aqui para essa função ser 2? Então vamos pensar. Eu sei que a g de x é f de 2x. Então, quando isso aqui for 1, eu sei que a f no 1 é 2. Então, eu estou querendo saber quando que isso vai ser 1. Isso vai ser 1 se x for meio, porque aí 2 vezes meio, isso me dá 1. Então, por exemplo, se eu pegar aqui x igual a meio, se eu fizer x igual a meio, eu sei que g aplicado no ponto meio, isso é a mesma coisa que f de 2 vezes meio, que é o mesmo que f de 1, que eu já sei que é 2. Então, o que eu estou dizendo? Que quando eu faço aqui no meu gráfico x igual a meio, se eu pegar aqui x igual a meio, eu sei que g de meio vale 2. Então, eu tenho aqui. Vamos pegar mais um ponto para a gente tentar concluir o que está acontecendo com a minha função. Por exemplo, então, se eu olhar agora para o x igual a 1. O que está acontecendo com a função g de 1? Ela é f de 2 vezes 1, que é f de 2, que vale quanto? A gente sabe quanto vale f de 2, porque o gráfico me deu essa informação. F de 2 vale 1. Então, quando eu pego o x igual a 1, eu tenho que a minha função g de 1 também é 1. Então, eu venho aqui para x igual a 1, g de x vale 1. Então, está acontecendo isso com a minha função. Será que eu preciso continuar?
tá dando pontos. Se eu quiser continuar dando valores, eu vou continuar obtendo meu gráfico. Mas agora vamos pensar o que está acontecendo, né? O que essa função f de 2x significa? O que significa quando eu pego uma função que eu já conheço no caso da f e eu multiplico por um número que é maior que 1? Então, olha lá, vamos pensar. Se eu pensar no eixo x como tempo, fica mais fácil de eu entender o que eu estou dizendo aqui, né? Eu estou dizendo o seguinte, que a função f, quando eu gastava um tempo, 1 minuto, por exemplo, para me deslocar aqui, eu saía desse ponto e chegava aqui. Quando eu pego a função f de 2x, eu preciso de um tempo menor para fazer isso, porque eu estou multiplicando por um número maior que 1. Eu estou aumentando o valor da minha função, então eu preciso pegar um x menor para isso, né? Então, observe que para vir daqui até aqui na minha função original, eu andei 1. Para vir daqui até aqui, eu andei meio no eixo x. A mesma coisa, daqui para cá, eu andei 1 no eixo x. Daqui para cá, eu andei meio, né? Então, eu posso continuar fazendo isso com a minha função, sem precisar ficar dando os valores. Por exemplo, daqui para cá a gente já andou, foi meio. Daqui para cá, quanto que eu tinha dado aqui na função original? 1. Então, daqui até chegar no eixo 0, eu vou andar quanto? Meio. Agora eu vou continuar pensando nisso, né? Então, daqui para cá a gente já viu. Agora, daqui para cá, quanto que eu andei no x para chegar no menos 1? Eu andei 1. Então, aqui também eu vou andar quanto? Eu ando meio, né? Então, aqui vai chegar no menos 1. E aí, de novo agora, daqui pra cá, quanto que eu andei? 2, né? 1, 2. Então, daqui pra cá eu vou andar 1. Então, essa amarelinha é a minha função g. Então, praticamente o que aconteceu com o gráfico? Na verdade, eu comprimi o gráfico da f, né? Eu precisei de um tempo menor para percorrer, por exemplo, o mesmo percurso, né? Então, essa é a ideia geométrica que acontece quando eu multiplico isso por um valor maior que 1. Tudo bem? Então, pessoal, agora nós já sabemos o gráfico da minha função g, agora vamos discutir um pouquinho sobre o domínio e a imagem da g. Quem que vai ser o domínio da minha função g? O domínio da minha função g está indo de 0 a 3. E quem que é a imagem dela? A imagem de g está indo de menos 1 até 2. O que eu posso observar olhando para o domínio da f e da g? Mudou o domínio. Então, o que eu posso perceber? Era de se esperar que eu mudar o domínio, não era? Por quê? Porque eu estou multiplicando quem? A variável independente, ou seja, eu estou multiplicando, eu estou mexendo no domínio da minha função, né? Então, eu estou fazendo o quê? Eu preciso de um x menor para fazer o mesmo que a outra função fazia. Então, era de se esperar, se eu estou multiplicando aqui por 2, isso aqui foi dividido por 2, tá? Agora, a imagem não mudou, por quê? Porque quem que são os valores que estão na minha imagem? São os f's disso. Eu não mexi na f, eu estou mexendo somente dentro da minha função, somente nos valores da variável independente. Então, era de se esperar que a imagem ficasse a mesma. Agora, então, vamos falar do item B. Então, nós já vimos que foi dada essa função azul, que é a função f, né? E eu quero agora, a partir dela, obter h. Quem que é a minha função h? É f de meio x. Então, novamente, eu vou dar alguns valores que estão no domínio da f para essa função, para a gente comparar o que está acontecendo. Então, olha lá, se eu olhar aqui para o x igual a 0, quem que vai ser a função h de 0? É f de meio vezes 0, que é f de 0, e eu sei quem é f de 0. Novamente, aqui quando eu faço x igual a 0, f de 0 vale 1. Então, eu sei aqui que quando x é 0, h no 0 é 1. Então, eu vou lá e vou esboçar h. Vou usar laranja aqui
para esboçar a função h. Quando x é 0, o h de 0 vale 1. Agora vamos pegar um outro valor para x. Vou pegar, por exemplo, x igual a 2. Por quê? Porque eu quero pegar valores que eu conheço a f aqui, né? E para também não ficar trabalhando com coisa quebrada, né? Então vamos lá. Se eu pegar aqui x igual a 2, quanto que vai ser h de 2? Vai ser f de meio vezes 2, que é f de 1, que a gente já viu que f de 1 vale 2. Então, o que eu estou fazendo? De novo, eu vou olhar para qual ponto agora. Quando x é 2, o meu h de 2 é 2. Então, quando eu olho aqui para o x igual a 2, o h de 2 é 2. Eu estou pegando este ponto aqui. Se eu olhar agora para o x igual a 4, por exemplo, o que está acontecendo com a minha h de 4? Vai ser f de meio vezes 4. Isso aqui dá 2. F de 2, quanto que é f de 2 lá no gráfico? Vamos olhar. Quando x é 2, f de 2 vale 1. Então, isso aqui é 1. Então, eu tenho que quando x é 4, h de 4 vale 1. Então, quando x é 4, h de 4 vale 1. Então, eu tenho aqui este pedaço da minha função. Novamente, se eu quisesse ficar traçando mais números lá para ver o que está acontecendo, até obter todo o meu gráfico, eu poderia. Mas olha lá, eu já consigo observar o que está acontecendo com a minha função, né? Se eu pensar de novo em tempo, o que está acontecendo se eu pensar no eixo x como tempo? Novamente, observe que quando eu caminhava 1 aqui, eu saía desse ponto e chegava nesse. Aqui eu estou tendo que caminhar 2 para eu chegar nisso. E é óbvio, né? Porque eu estou multiplicando por meio. Eu estou pegando um valor para ser aqui menor que 1. Esse valor aqui é menor que 1. Quando eu multiplico por um número menor que 1, eu diminuo o valor. Então eu estou fazendo esse percurso num tempo menor. Então eu preciso de um x maior para fazer o mesmo que o outro fazia. E agora eu posso usar esse mesmo raciocínio e construir o restante da minha função, né? Então olha aqui, para sair desse ponto, chegar aqui eu tinha andado na função original 1. Para sair desse aqui eu vou andar 2. Agora vamos lá, para sair desse e chegar no zero, quanto que eu andei no x? 1. Então eu vou andar quanto? 2. Vou chegar aqui no zero. Agora que eu cheguei aqui, quanto que eu tinha andado para eu chegar? Sair do zero e chegar no menos 1. Tinha andado no eixo x1, então aqui eu vou andar 2. Aqui eu vou chegar no menos 1. Agora, eu tô aqui. Para eu voltar no zero de novo, eu tinha andado 2. Então agora eu vou andar 4. Então esta é a minha nova função h, que eu estava procurando. Então, esse é o exercício. Agora, só para a gente finalizar, vamos pensar um pouquinho no domínio da h e na imagem, né? Quem que seria o domínio da h? A h é essa função laranja, representada aqui no gráfico pelo gráfico da laranja. Ele está indo de 0 a 12. E quem que é a imagem? Está vindo de menos 1 até 2. Novamente, o que está acontecendo no domínio? Se eu olhar para o domínio da f, que era o domínio da minha original, lá da primeira função dada, e comparar com o domínio da h, eu estou pegando um domínio 2 vezes maior que esse. Faz sentido, porque eu estou pegando metade do tempo original. Então é só fazer 2 vezes esse cara. E a imagem novamente não mexeu porque
porque quando eu olho para a função h, eu estou mexendo o quê? Eu estou multiplicando o valor da variável independente. Então, eu estou mexendo no eixo x, ou seja, eu estou mexendo no domínio da minha função. Então, com isso, a gente consegue concluir o seguinte. Então, com esses dois exemplos, nós podemos concluir o seguinte. Se eu tenho um número c que é maior que 1, quando eu pego um novo gráfico f de cx, ele comprime o gráfico de y igual a f de x no eixo horizontal. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando a função original, que era essa função azul f, e ele comprimiu, que é o caso aqui do nosso exemplo A. E se eu pegar y igual a f de 1 sobre cx, expande o gráfico de y igual a f de x no eixo horizontal. Né? Então, olha lá, é o caso do meu exemplo B. Eu estou fazendo o quê? Eu tinha lá a função azul, que era a função original, e eu estou expandindo esse gráfico quando eu aplico o item B. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigada.